sobre isso que eu quero estar falando nessa tarde, a abundância da graça. E a graça, eu fui procurar, nem precisaria procurar num dicionário, porque graça é um favor divino, é uma benevolência divina. Mas, no grego, essa palavra significa bondade, benefício. A graça de Deus pelo homem é incondicional. É um dom gratuito por Deus, concedido como meio de salvação, que através da graça Deus concede ao homem a participação na natureza divina, fazendo-o como filho adotivo. E ninguém é salvo se não receber a graça de Deus. Então, nós somos salvos pela graça, mas você também se torna filho de Deus pela graça. Mas é só se você aceitar. Porque se nós formos para o Éden, quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, a palavra de Deus diz que Deus deixou eles livres, né? E deu uma ordem para eles: de toda a árvore do jardim vocês comam livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comam. No dia que vocês comerem, certamente morrerá. Mas Deus tinha o poder e tem o poder de impedir o homem de pecar. Mas por que ele não impediu? Porque ele não nos criou como robô. Então, nós não somos um robô, nem eu, nem você. Nós temos o livre-arbítrio, a escolha, né? Então, ele falou, escolhe. E quando ele falou para os filhos de Israel, ele falou, eu ponho diante de vocês a bênção, a maldição, a vida e a morte. Escolha a vida para que vocês possam viver. Então, ele sempre deixa nós livre para fazer a escolha que nós quisermos. Nós podemos pecar, ninguém é impedido de pecar. Você fala, mas a graça de Deus pode me impedir de pecar? Não. Se a pessoa quiser pecar, nem a graça de Deus vai impedir. Porque a pessoa tem um livre-arbítrio. Só que toda escolha tem consequência. Todo pecado tem consequência. Mas Deus não nos livra da consequência do pecado. Ele perdoa, mas Ele não nos livra da consequência do pecado. Então, por isso que nós temos que, na nossa vida, fazer escolhas sábias. Escolher. E você fez uma escolha sábia nessa tarde, porque você escolheu estar na casa de Deus. Você escolheu ouvir a palavra de Deus. E Romanos 10:17 fala que a fé vem pelo ouvir, ouvindo a palavra. Então, você já abriu aí em Efésios? Pedi para ele ligar esses aqui também, que esse de lá já está ligado. Estou vendo ela ali sentir. Se alguém quiser uma Bíblia aqui, nós temos aqui uma Bíblia de letra maior. Então, Efésios, capítulo 2. E a palavra de Deus diz assim, capítulo 2, Efésios, capítulo 2, nós vamos falar da abundância da graça. Então, ele fala assim, capítulo 2, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros, e éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrado em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras,
a quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Né? Então, como nós falamos que a graça é uma bondade de Deus, um dom gratuito de Deus para a salvação. Como a palavra de Deus mesmo, nós acabamos de ler, que ele fala que nós estávamos mortos nos nossos pecados, mas Deus nos amou. Ele nos amou. E o amor de Deus é um amor incondicional. Você veja que ele nos amou quando nós estávamos mortos nos pecados, afastados de Deus, porque o que aconteceu com a humanidade quando eles pecaram? Quando Deus colocou eles no Éden, Deus deu a ordem para que não comessem da árvore da ciência do bem e do mal, e, pela desobediência, eles comeram. E morreram. Mas não foi a morte física, foi uma morte espiritual, que é a pior morte que tem, que é a separação de Deus e o homem. Jesus, lá em João, capítulo 3, versículo 16, fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando Deus mandou Jesus, Jesus veio exatamente para derrubar essa ponte de separação que havia entre Deus e o homem. Essa morte espiritual que havia, por quê? Porque o ser humano, eu estou falando homem, mas vou usar o ser humano para não ficar falando homem e a mulher. Quando a gente fala o homem, é o ser humano. O ser humano, quando pecou espiritualmente e morreu, então, essa morte espiritual, houve uma quebra da comunhão. Então, eles não podiam mais ter comunhão com Deus. Aí nós temos no Velho Testamento, na época da lei, os sacrifícios. Esses sacrifícios eram sacrifícios provisórios. Aquelas mortes dos animais que derramavam sangue, era provisório. Mas quando Jesus veio, ele veio e ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário, deu a sua vida. A Bíblia fala que ninguém tomou a vida de Jesus. Ele se entregou. Porque quando ele estava para ir para a cruz e os discípulos, Pedro mesmo cortou a orelha daquele servo do sumo sacerdote, ele falou assim, deixa, porque assim está escrito. Se eu quisesse, eu pediria ao meu Pai, e ele me enviaria 12 legiões de anjos. Né? Então, ele poderia impedir a morte dele, se ele quisesse. Mas ele falou, eu estou entregando a minha vida. Então, a morte de Jesus foi uma entrega. Ele entregou a sua vida, pagou o preço por nós, na cruz do Calvário, morreu a morte que era morte nossa, mas ele pagou esse preço. Mas essa salvação, que é um dom de Deus, como ele fala aqui em Efésios, que nós lemos 2:9, vocês são salvos pela graça por meio da fé. Não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Então, não é pelas obras. Porque às vezes a gente ouve as pessoas falando, mas eu tenho que pagar pelos meus pecados. Não, você não tem que pagar nada. O pagamento já foi feito na cruz do Calvário. Jesus foi o preço do resgate dos nossos pecados, da nossa vida. Né? E essa quebra de comunhão que tinha entre nós e o Pai, Jesus nos levou novamente a essa comunhão com Deus. Então, ele fala lá em Hebreus 10, 25, você não precisa abrir, que ele fala 10, a partir do 20, que ele fala que agora, nós, através da nossa intrepidez, nós podemos entrar no Santo dos Santos. Quer dizer, aquela barreira que havia entre o homem e Deus, através de Jesus, essa barreira caiu. Então, hoje, tanto eu quanto você, nós temos acesso ao trono da graça de Deus, para pedir a bênção do Senhor para as nossas dificuldades, para as nossas necessidades, que eu acredito que foi o que vocês vieram fazer nessa tarde. E lá em Romanos, vamos para o livro de Romanos, você vai voltar para trás. O livro de Romanos é depois do livro do Atos dos Apóstolos, vem Romanos, capítulo 5. Depois do livro de Atos. Atos, é Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. Aqui. Aqui, 5. Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5.
Romanos capítulo 5, versículo 15. Romanos capítulo 5, versículo 15. Ele fala assim: entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação. Mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem só, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Né? Então, ele fala aqui da justificação. O que é a justificação? É declarar justo. E a palavra de Deus diz que nós somos a justiça de Deus, nós somos justos. A gente está sujeito ao pecado. Ninguém é livre do pecado. Mas, como a palavra do Senhor fala em Romanos 8, que não há mais condenação sobre as nossas vidas. O que é a condenação? Se você pecou, mas você pediu perdão, meu amado, teu pecado vai para o mar do esquecimento, Deus não lembra mais. Aí você fala, mas e se eu pecar de novo? Ele vai te perdoar. Basta você reconhecer que você pecou e falar, Senhor, me perdoa, eu errei, eu pequei. Porque justo, perfeito, é um único homem, Jesus. Por isso que ele pode nos salvar. E a palavra do Senhor fala que por meio de um homem, que foi Adão, veio a morte de tantos homens, mas também por meio da morte de um só. E pelo amor de um só, a imensa provisão da graça de Deus e a dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então, através de Jesus, ele fala que nós podemos reinar em vida. O que é reinar em vida? Na próxima quarta-feira, eu quero falar para nós, para vocês, qual que é o resultado da graça? O que, através da graça de Deus, você consegue, além da provisão de Deus, a salvação, qual que é o pacote da salvação para nós? Então, através de um homem o pecado entrou, mas através de um único homem justo, que é Jesus Cristo, veio a justificação. Por isso que hoje você não precisa aceitar condenação sobre a sua vida. Não importa. A pessoa, outro dia nós estávamos conversando, mas se a pessoa matou e fez isso, fez aquilo, meu irmão, ele pode ter matado o mundo inteiro. Se ele se arrepender daqueles pecados e não voltar a pecar mais, a Bíblia fala que Deus não lembra quem ele era. Diante de Deus, a pessoa é justificada. É lógico que, se você trazer para a justiça da terra, a pessoa é perdoada. Vamos supor, paga o preço lá, fica lá preso, 12, 13 anos, ele sai da cadeia, mas ainda fica um crédito de dívida lá escrito que ele estava condenado, que ele pagou, mas fica registrado. Mas no reino de Deus, não. Quando você pecou, você se arrependeu, pediu perdão, aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a Bíblia fala que ele passa uma borracha no nosso passado. Por isso que você não precisa aceitar mais a condenação do diabo sobre a sua vida. Lembra o que você fez? Você fez, mas não fez mais. Você se arrependeu. Então, há perdão para os nossos pecados. Por isso que a gente precisa compreender a palavra de Deus, porque eu conheço pessoas que nunca se perdoaram de coisas que fizeram. E fica carregando aquele fardo. Deus não quer que você carregue fardo. Joga esse fardo fora. Teu pecado já foi perdoado. O Senhor lançou no mar do esquecimento. É como ele falou para aquela mulher pecadora. Ele falou, alguém te condenou? Ela falou, não, Senhor. Ele falou, também não te condeno. Vai e não peques mais. Ele mostrou o caminho de Deus para ela, mas sem condenação. Aí nós vemos a outra Maria também, que quebrou o vaso de alabastro. Quem está assistindo aquela
novela de Jesus, dá para a gente entender como pesava sobre a vida daquela mulher, que era uma mulher, que era uma prostituta. E ela queria o perdão, mas não sabia como, né? Mas quando ela chega diante de Jesus, e todo mundo condenando ela, Jesus olhou para ela e ele amou a vida dela. E ele aceitou ela como ela estava. Depois ele falou, a tua fé te salvou. Vai e não peques mais, porque os teus pecados foram perdoados. Então, aquela mulher encontrou a graça de Deus, encontrou o perdão de Deus, como nós também encontramos o perdão de Deus. Basta você reconhecer aonde que você errou, aonde que você pecou, e você dizer para ele, Senhor, eu pequei, mas eu não estou pecando mais. Me perdoa. A Bíblia diz que ele lança no mar do esquecimento. Agora, nós temos um arqui-inimigo chamado Satanás, que a Bíblia fala que ele é acusador. E ele veio para, João 10:10 fala que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas ele fala, Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, Jesus não veio para trazer condenação, ele veio para trazer a vida eterna para você. Agora, você não pode aceitar a acusação do diabo. Quantas pessoas que eu já encontrei, que a pessoa fala, não tem perdão mais. Tem perdão, sim. Tem perdão. Se há arrependimento, tem perdão. E diante de Deus, a sua ficha fica limpa novamente para você caminhar na graça do Senhor. A graça também é o poder de Deus para nos ajudar nas nossas fraquezas. Agora você está em Romanos, você vai um pouquinho para frente, você vai em 2 Coríntios, capítulo 12. Você vai passar para frente aí do livro de Romanos. 2 Coríntios, capítulo 12. Achou aí, filho? Achou aí? Achou também? Estão ficando espertos na palavra. 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. O apóstolo Paulo diz assim, 2 Coríntios 12, 9. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Para mim, causava vamos dizer assim, um creque na minha cabeça, quando eu lia, quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. Porque o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, a minha graça é o poder de Deus para ajudar vocês na hora da fraqueza. O que é a hora da fraqueza? É a hora da dificuldade. É a hora que você está enfrentando a luta, que você está enfrentando o problema, que você não tem mais força para caminhar, que você está a ponto de desistir, você fala, Deus, eu fiz tudo o que tinha que fazer, procurei tudo o que tinha que procurar, e eu não encontrei a solução, eu não vejo saída, então eu entrego a toalha, Senhor, olha, o meu lencinho branco, acabou, não tenho mais força. Aí Deus diz para você, agora está do jeitinho que eu gosto. Por quê? Porque quando você não tem mais força para caminhar, que você já fez tudo o que tinha que fazer, você esqueceu de entregar seu caminho ao Senhor, como ele fala lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 5, ele fala assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. E no Salmo 37, versículo 5, ele fala, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele que ele tudo fará. E às vezes nós não queremos entregar, nós queremos carregar aqueles fardos pesados. Meu irmão, minha irmã, fardo pesado carregou Jesus. Mateus 11, 29, o 28, ele fala assim, vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, eu vos aliviarei. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas. Deus quer que você lance o teu fardo sobre ele. Lança.
Lança os teus pecados sobre ele, lança as tuas dificuldades, lança até mesmo a sua incredulidade. Quando Pedro estava afundando, ele falou, Senhor, me socorre que eu estou afundando. Ele falou, homem de pouca fé, por que você duvidou? Mas a Bíblia diz que Jesus estendeu a mão e tirou Pedro de não afundar nas águas. Então, talvez nessa tarde seja o momento de você pegar todo aquele fardo, tudo aquilo que está inquietando a tua vida, tudo aquilo que está pesando sobre os seus ombros, e diz para ele, Senhor, já fiz tudo o que tinha que fazer, não sei mais o que fazer. Eu lembro uns anos atrás, eu passei, era uma dificuldade muito grande, e era financeiro, e eu tentei, tudo que vocês puderem imaginar, eu tinha feito. E eu falei para Deus, cheguei numa situação, falei, Deus, não sei mais o que fazer, resolve para mim. E saí para vender meu carro. E a minha mãe, passei na minha mãe, e ela falou para mim assim, não chora, filha, Deus não gosta que a gente chore. Eu falei, eu estou enfrentando essa dificuldade, eu preciso do carro, que é o meu trabalho, eu trabalhava na obra de Deus, como que eu vou fazer? Ela falou, filha, descansa no Senhor. Eu falei, mãe, eu não sei o que fazer. Ela falou, descansa no Senhor. E eu fui para a concessionária, aí chegando lá, quando eu cheguei, o rapaz, nem falei nada com ele, ele falou para mim, a senhora não quer refinanciar seu carro? E eu dou o dinheiro, e a senhora fica com o dinheiro, mas a senhora continua pagando o seu carro? Mas pode fazer isso? Ele falou, pode. E foi o que foi feito. Então, aí depois eu liguei para ela, e ela falou, e aí, o que aconteceu? Eu falei, não, mamãe, deu certo, não precisei vender o meu carro. Falou, graças a Deus, eu orei tanto para você, não precisar vender o seu carro. Então, mas era uma situação que eu não conseguia descansar em Deus. E eu tentei a solução que eu achava que era humana, e não consegui. Mas quando eu entreguei, no caso foi a minha mãe em oração, entregou para Deus, Deus trouxe a solução para mim. Então, qual que é a tua dificuldade que você está passando nessa tarde? E que você quer colocar esse fardo nos pés do Senhor, e que Ele vai dizer para você, como Ele falou para Paulo, Paulo, a minha graça é suficiente para você. Quer dizer, o meu poder é suficiente para ajudar você nas suas fraquezas. Não precisa de você caminhar mais sozinho. Não precisa de você perder noite de sono. Porque nessa época eu perdi a noite de sono. Então, se você falar para mim, já perdi noite de sono, já chorei, eu também. Mas hoje eu aprendi a descansar no Senhor. Não é que eu não tenha luta, eu tenho minhas dificuldades, né? A irmã Cidinha está comigo, ela sabe, ela me ajuda em oração, mas ao mesmo tempo que me dá aquele, vamos dizer, o diabo quer vir trazer desespero, fala, não, meu Deus é maior do que tudo, meu Deus tem a solução, Ele tem a solução para você. Por isso que a fé, não dá para você explicar a fé, porque a fé você crê. A Bíblia fala lá em Hebreus 11:1, que a fé é o firme fundamento daquilo que você não está esperando, daquilo que você não está vendo. Em Hebreus 11:6, ele fala que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que os buscam. Então, você tem que crer. Mas você tem que crer também que Ele vai galardoar o seu, vamos dizer assim, o seu esforço que você está fazendo de confiar que Ele é capaz de dar solução para o seu problema. Não existe problemas que Deus não traga solução. E às vezes nós batemos nas portas dos homens achando, aquele pode me ajudar. Homem nenhum pode nos ajudar. O único que pode trazer a solução para nós, para os nossos problemas, é Jesus. E é o único que também não vai jogar na sua cara. Está vendo o que você fez? Por que você não confiou em mim? Por que você fez? Não. Ele fala, lança o teu cuidado sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de você. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, que Ele tudo fará. Ele só quer de você, a fé, de você crer que Ele é capaz de trazer a solução para você. Amém? Então, vamos para o Salmo 18 primeiro. Salmo é mais ou menos no meio da Bíblia. Salmo 18. Salmo 18. Salmo 18. Ajuda lá os meninos, lá, irmã Cidinha, vê lá com eles. Salmo 18. Versículo 30. Salmo 18. Versículo 30. Ele fala assim: este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor
é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos que nele se refugiam. Por quê? Pois quem é Deus além do Senhor? Quem é a rocha senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Então, ele é escudo para todos aqueles que nele se refugiam. E ele fala que a palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Quer dizer, a palavra de Deus é a verdade absoluta. Ainda que as pessoas tentam trazer descrédito para a palavra de Deus é a verdade. Salmo 28, agora vamos para o Salmo 28. Passa um pouquinho para frente aí. Salmo 28, versículo 7. Salmo 28, versículo 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com meu cântico lhe darei graças. Então, o salmista Davi, ele fala, o Senhor é a minha força, o meu escudo. Nele o meu coração confia, dele recebo ajuda. E a ajuda que você veio buscar do Senhor nessa tarde. Então, creia que aquilo que você veio buscar de Deus, Ele vai conceder, como a palavra do Senhor fala, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, que Ele tudo fará. Ele vai fazer por você. Amém? Salmo 27, essa mesma página, Salmo 27, versículo 1 e 2. Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando os homens maus avançarem contra mim para me destruírem, eles, os meus inimigos, os meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim eu estarei confiante. Então, Davi, aqui o salmista Davi, ele está dizendo que de quem que ele vai ter medo? Quem que é que está te trazendo medo, insegurança, pavor? E você está com medo? Confia no Senhor. Faça dele o teu escudo, a tua luz, a tua salvação. E lá no Salmo 33, versículo 4. Salmo 33, versículo 4. Pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão. E a terra está cheia da bondade do Senhor. Então, ele está dizendo que a palavra de Deus é verdadeira. Ele é fiel em tudo o que faz. Né? A gente sabe que quantos 1000 anos existe a palavra de Deus. Quantas pessoas tentaram destruir a palavra de Deus, quantos ateus que tentaram mesmo na Alemanha, não me vem na memória agora o nome desse homem, e ele queria destruir, ele queria queimar todas as Bíblias, ele queria queimar tudo. Não, foi outro. E a pessoa que protegeu, no caso, Martinho Lutero, na época, para traduzir a Bíblia, e aquele homem que queria destruir a Bíblia, ele foi lá e falou para ele assim, olha, eu te pago para você comprar todas as Bíblias e queimar. Ele falou, pode me pagar que eu vou queimar tudo. Mas foi ao contrário, ele pegou, o dinheiro que ele pegou, ele mandou produzir todas aquelas Bíblias e distribuiu. E aquele homem depois morreu, e a palavra de Deus continua aí. Quantos outros que tentaram, né, desacreditar da palavra de Deus e morreram, e a palavra de Deus, que é a verdade absoluta, continua. Porque a palavra de Deus, ela não morre, ela tem poder. Jesus fala lá em João 6,63, ele fala assim, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Por isso que você precisa se alimentar da palavra de Deus. Por quê? Porque quando você lê a palavra, você não está lendo um livro qualquer.
Você está como se você estivesse se alimentando de Jesus. Ele fala em João 6,48, eu sou o pão da vida. Aquele que se alimenta de mim jamais vai ter fome. Mas como é que eu vou me alimentar de Jesus? Quando eu leio a palavra. Eu sempre não estou falando toda quarta-feira para vocês, leia a Bíblia, leia a palavra. Ela não é uma palavra qualquer. A palavra de Deus é o alimento para o seu espírito. Ela é espírito e vida. Ela traz poder. Antes de você dormir, lê um salmo para alimentar o seu espírito. E para a gente encerrar, nós vamos para 2 Pedro, que ele fala, essa palavra, essa graça, já vai mais para o finalzinho da Bíblia. Essa graça, ela pode crescer. Mas para essa graça crescer, ele fala, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Se Jesus é a graça de Deus, capítulo 3, se Jesus é a graça de Deus, né, e nós nos alimentamos, não, está para cá, e nós nos alimentamos, aqui, primeira é o segundo Pedro. 2 Pedro, capítulo 3. Capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3. Se ele fala para nós crescermos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, então significa que esse conhecimento precisa crescer, e a graça de Deus também precisa crescer na nossa vida. Né? Então, ele fala aqui, capítulo 3, de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e para sempre. Cresçam na graça e no conhecimento. Então, há a possibilidade dessa graça de Deus crescer em nós, desse conhecimento. Agora, como é que essa graça cresce em nós? Se a graça é um favor de Deus, como é que ela cresce? Romanos 10, 17, o que eu falo para vocês sempre? A fé vem por como? A fé vem por ouvir a palavra. Então, quanto mais você ouvir essa palavra, quanto mais você lê a palavra, você está crescendo no conhecimento e na graça de Deus. Porque, através da palavra, ela vai te libertando. João 8,32, ele fala, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. E ela te liberta de dentro para fora. Por isso que é um diferencial que nós estávamos falando da irmã Rosa, né? Que é um diferencial entre ela e as irmãs dela. Mas por quê? Por que ela tem a vida renovada? A palavra, o Espírito Santo. Porque a palavra de Deus é o Espírito Santo em nós. Por isso que você precisa se alimentar dessa palavra e você precisa ouvir a palavra. Se a fé vem pelo ouvir, quanto mais você ouvir a palavra, mais a sua fé vai sendo acrescentada. E mais a vida de Deus também vai entrando em sua vida. Então, se esforça um pouquinho mais para que você venha para a igreja. Amém?